Cidadania. Apresentação: Dr. Claudiomar Pereira da Cunha. Estimados ouvintes, muito bom dia. Estamos, com a graça de Deus, começando mais uma edição do Direito e Cidadania pela sua Rádio Cultura de Canguçu, AM 1030 no dial do seu rádio. Também com live no Facebook da emissora e no YouTube. A direção geral é de Geraldo Dannenberg, a direção adjunta da Marileia, na recepção a Bibiana, na técnica o Fonseca. Hoje nós estamos recebendo, eu e o Henrico Salvatore, que é o produtor do programa, aqui no nosso espaço Direito e Cidadania, o vereador reeleito, nosso amigo, pessoa a quem nós devotamos respeito, consideração e amizade, Marcelo Maron. Nessa série de entrevistas que nós estamos fazendo, de forma intercalada, diferentes partidos políticos, dos vereadores eleitos e também disponibilizamos para os secretários já indicados a fazerem parte do novo governo. Com esta introdução, passamos a palavra ao vereador Marcelo Maron para que ele faça a sua saudação preliminar aos nossos ouvintes. Seja muito bem-vindo, vereador Marcelo. Obrigado, doutor. Primeiro, lhe agradecer pela oportunidade. Bom dia ao Henrico, bom dia ao Fonsequinha, enfim, a todos que fazem parte da equipe da Rádio Cultura aqui. É uma satisfação muito grande estar aqui presente um programa tão importante para a nossa comunidade, poder relatar um pouco do que a gente pensa, do que a gente pretende fazer também. Então, é sempre importante, como figura pública, estar aqui participando de programas que realmente têm uma relevância, um significado muito grande para a nossa comunidade. Muito bem. Vereador Marcelo Maron, nós colocamos como tema das nossas entrevistas dos vereadores eleitos e reeleitos, perspectivas para o novo mandato. E não é diferente consigo, nós também gostaríamos de saber quais são as suas esperanças, as suas perspectivas para o mandato que se inicia agora no dia 1º de janeiro de 2025. Doutor Claudiomar, acho que primeiro eu teria que começar a relatar um pouco do que ocorreu no período eleitoral para que eu possa projetar o futuro também. Eu estava no lado da situação, enfim, quem realmente concorria junto comigo a prefeito era o vereador Leandro Galgar Elert, que concorreu ao cargo de prefeito. Não logrando êxito, a gente permanece no lado aonde está a situação hoje e que, posteriormente, num mandato próximo agora, que começa em janeiro, certamente eu estarei no lado da oposição, porque eu tenho lado, tenho posição e eu vejo que a política hoje está muito desacreditada, porque muitas vezes também os políticos em si não se dão valor, não se dão ao respeito também mostrar realmente quem são. Muitas vezes eles navegam por todos os lados para tentar agradar todo mundo e não é assim que funciona. Hoje a gente sabe que não tem como a gente agradar todo mundo. Então eu falo inicialmente isso, que eu vou estar na oposição do próximo governo. É claro, a gente tem que ser uma oposição com responsabilidade, com ética e com respeito. A gente tem que entender que a nossa comunidade ela precisa que as coisas aconteçam, que a saúde seja de qualidade, que a educação seja de qualidade, que a infraestrutura seja de qualidade, que seja a contento de quem mora no interior também. Então, a prestação de serviço que o poder público tem que oferecer ao contribuinte, ela tem que ser de qualidade. E é isso que eu vou estar brigando lá dentro da Câmara de Vereadores e me opondo àquilo que eu não concordo com o governo, que é isso que assumirá no dia 1º de janeiro. Muito bem. Para quem está chegando agora, estamos recebendo o vereador Marcelo Maron, do PL, reeleito no último pleito, aqui hoje no Direito
e Cidadania. Vereador Marcelo, a eleição passada, ela se tornou histórica na medida em que, anteriormente, somente o prefeito Vinícius Pegoraro, quando de sua reeleição, colocou 4.000, vamos arredondar para 4.500 votos de diferença em relação ao segundo colocado. Agora, o prefeito eleito, Arion Braga, chegou a uma marca, como eu já referi, histórica, de mais de 7.000 votos de diferença. Isso, se por um lado, é uma introdução para uma pergunta, se por um lado é algo para festejar, nós da imprensa sabemos que é algo também que preocupa bastante o prefeito eleito, na medida em que aumenta em muito o grau de expectativa da população. O senhor, como vereador de oposição, tem essa leitura também? Não, perfeito, doutor. Eu acredito que a gente tem que entender o processo num todo. Não adianta a gente ficar em cima do palanque porque a eleição passou. É um novo período, nós temos que entender o que está acontecendo, ver essa leitura que se mostra hoje, o que a população nos apresenta, interpretar esses sinais e trabalhar em cima disso. Que nem eu disse, eu vou ser oposição ao próximo governo. E eu entendo que é positivo, porque não existe unanimidade. A unanimidade já se dizia que é burra, né? Então tem que ter o contraponto, a gente tem que contrapor aquilo que está errado. E isso também ajuda a própria administração, também ela vai ter uma ajuda, muitas vezes, com a oposição apontando o que está de errado. E, claro, a comunidade, ela votou e ela quer, ela gerou uma expectativa muito grande em cima do novo prefeito. E isso a gente tem que entender também. Da mesma forma que gera uma grande expectativa e as coisas não acontecendo, sabe-se que foram feitas várias promessas, eu acho que não é momento eu estar apontando isso agora, mas foi feito várias promessas, da mesma forma que se gerou uma grande expectativa, uma frustração grande pode vir também. Isso é do mesmo tamanho. Então a gente tem que estar vigilante, tem que estar atento com tudo. E eu espero poder trabalhar da mesma forma que eu trabalhei esses 4 anos. Me dediquei bastante para que eu pudesse ajudar a melhorar a qualidade de vida da nossa comunidade em várias as áreas. Então eu não posso me furtar ao meu compromisso, a minha responsabilidade que eu vou ter dentro da Câmara de Vereadores. Inclusive, eu sou um dos 6 que conseguiram a reeleição. O restante da Câmara, toda ela, renovou. Então, isso traz um peso muito grande também para aqueles que ainda estão lá dentro da Câmara como vereador. Então, eu entendo que realmente a gente tem que estar muito atento e a comunidade ela mostra os sinais. A gente tem que saber interpretar isso e levar isso para dentro da Câmara de Vereadores e transformar esse resultado para a nossa comunidade também. Muito bem. Vereador Marcelo, se é possível abordar o tema, nós respeitamos, porque a política também é feita, muitas vezes, de forma reservada. Como estão as tratativas de formação do bloco de situação, do bloco de oposição e também para a eleição da mesa diretora da Câmara para o ano que vem? Olha, na verdade a gente tem algumas conversas, alguns diálogos em termos de composição. Eu já deixei bem claro que eu não tenho interesse de ser presidente da Câmara de Vereadores, tanto é que eu já fui presidente por 2 oportunidades, e eu creio que é momento de oxigenar também que outras pessoas possam assumir esse importante cargo dentro da Câmara de Vereadores. Mas existe sim algumas tratativas, mas sabe-se quem está no poder, no caso, quem é o prefeito, ele sempre tem um poder de barganha muito maior do que estão do outro lado. Visto que até a composição da Câmara hoje, se a gente for ver, o prefeito eleito ele tende a puxar a maioria para o lado dele. Até porque, se a gente for ver, ele está mais aliado, mais alinhado para o lado da esquerda, que é uma visão que eu tenho, porque tanto é que PSB, PDT já faziam parte da coligação, o próprio candidato a prefeito ele tem um viés, ele tem
uma tendência a ser mais esquerda, e tem uma aproximação já com o próprio PT também, que a gente já sabe pelos bastidores. Então, a tendência é que se forme um bloco nesse sentido, pelo menos é o que eu tenho visto hoje. A gente tem conversado, inclusive, com outras lideranças também para ver a viabilidade da construção do bloco dentro da Câmara também, mas é mais ou menos nessa linha que eu vejo que hoje tudo está caminhando. Isso significa que o prefeito terá maioria na Câmara. Olhando hoje, ao meu entendimento, é uma visão que eu tenho, mas não tem nada confirmado. Tende a ser dessa forma, porque eu sempre penso que quem tem o poder na mão, ele tem um poder de barganha muito maior do que quem está do outro lado do balcão. Então fica mais difícil a gente conseguir segurar uma oposição mais forte. Ele tende a ter maioria na Câmara, pelo que me parece. Muito bem. Vereador Marcelo, praticamente já estão todos indicados, os futuros secretários municipais. Que avaliação o senhor poderia fazer, genericamente, óbvio, e sob o ponto de vista ético também, com todo o respeito que lhe caracteriza, da nominata já apresentada pelo prefeito Arion Braga para os cargos de primeiro escalão? Olha, eu estive avaliando os nomes e eu não vou tecer nenhuma crítica até nenhum deles, até porque fica difícil fazer isso. Daqui um pouco a gente vai estar pessoalizando muito a questão e eu tenho que ser bem ético, como o senhor falou. Nós temos que ser ético nesse momento. Mesmo que eu não goste de A, B ou C, eu tenho que ver o que realmente ele, de fato, vai apresentar para a nossa comunidade. Então, eu prefiro não opinar se está sendo positivo ou negativo a indicação de determinado secretário, porque eu entendo que eles têm que mostrar trabalho. No momento que eles não estiver correspondendo ao que eu entendo que é necessário para a nossa comunidade, realmente eu vou tecer críticas, enfim, em qualquer um dos secretários que for. Então, é uma forma que eu tenho de trabalho, eu sempre respeito todo mundo, eu sempre comentei isso dentro da Câmara de Vereadores. Eu posso ser um crítico ferrenho de ideias. Se eu tenho um posicionamento e o outro tem um posicionamento contrário, eu vou debater aquele posicionamento. Eu sempre deixei bem claro para todos os vereadores dentro da Casa Legislativa que eu tenho o meu posicionamento. Vou ser crítico, vou brigar por aquele meu posicionamento, mas jamais vou atacar a honra, e, enfim, porque a pessoa também ela tem família, eu não posso estar afrontando ela, desrespeitando ela, porque como ser humano ele também representa, além de ser um vereador, ele representa uma família, representa pessoas e ele tem a honra dele também. Então, eu sou muito de enfrentamento de pensamento de ideias. Então, é nesse ponto que eu vou caminhar. Então, eu espero, primeiro, a apresentação de trabalho, e se não tiver um trabalho que eu entendo que é satisfatório para a nossa comunidade, com certeza eu estarei tecendo críticas a qualquer um dos secretários ou até o próprio prefeito, vice-prefeito, enfim, da maneira que eu entender que é realmente produtivo para o nosso município. Então, é um posicionamento que eu sempre tomei nesses 8 anos de vereador e não vou mudar a minha característica. O vereador Marcelo, os ouvintes têm conhecimento disso, é uma pessoa que se notabiliza pela sua serenidade e equilíbrio e respeito na defesa dos seus pontos de vista. Parafraseando meu estimado amigo, irmão por opção, Conrado Bento, ele sempre dizia: na política brigam as ideias, jamais os homens. Excelente colocação, doutor Cláudio. E essa é a tua pauta, né? É a forma como tu conduz a tua atuação política e parlamentar, não é, Marcelo? E eu acredito que tem que ser dessa forma, né, doutor Cláudio Amaro, porque a política ela é uma coisa passageira. Hoje eu estou como vereador, logo ali na frente eu não estarei mais. E quando eu não estarei mais, eu serei mais um cidadão da comunidade e certamente quero seguir me dando bem com todo mundo. Tenho vários amigos na política, enfim, e é uma forma que muitas vezes a gente acaba buscando, inclusive, respeito e admiração por quem é adversário político, porque sabe-se que tem um respeito hoje, inclusive dentro de outras agremiações partidárias. Eu tenho um posicionamento e deixo bem claro para todo mundo. E muitas vezes a gente busca o entendimento dentro dessa realidade que se coloca, e eu muitas vezes consigo até admiração e respeito de pessoas que integram outras siglas partidárias ao contrário da minha. Então, a gente consegue fazer isso justamente por ter um embate
propositivo também para a nossa comunidade. Sem dúvida nenhuma. Essa postura serena, equilibrada e respeitosa é uma postura, como você usou a expressão, propositiva e construtiva. O último pleito, com exceções, é claro, evidenciou isso, né? As pessoas valorizaram, né? Claro que existem exceções, mas valorizaram as pessoas que mantêm essa linha comportamental. Vereador Marcelo, nós sabemos que aqui em Canguçu, hoje, o PL é representado na Câmara Municipal pelo seu mandato parlamentar. Vamos alargar um pouco o nosso assunto, deixando as fronteiras do município, para fazer uma pequena abordagem acerca do momento político que nós estamos vivendo no país, especialmente no que diz respeito a alguns atropelos, para ser modesto, alguns atropelos jurídicos com viés ditatoriais que vêm acontecendo sob o patrocínio do atual governo federal e também da Suprema Corte do país. Qual a sua opinião a respeito disso? Primeiro, doutor Cláudio Amar, é importante essa pergunta e, caros ouvintes e telespectadores que nos assistem também através das redes sociais, é uma importante reflexão que a gente tem que fazer, porque se a gente for olhar, muitas vezes ali dentro da Câmara de Vereadores o pessoal diz, mas nós temos que se ater aqui ao município, mas tudo tem reflexo direto aqui, junto à nossa comunidade. O que acontece no governo estadual, governo federal, lá no Supremo, isso tem um impacto, uma relevância muito grande. Então, a gente tem que estar atento. Então, essa é uma importante pergunta que o senhor me faz. E eu vejo da seguinte forma. Hoje, se a gente for avaliar o Supremo Tribunal Federal, ele não é uma casa jurídica. Hoje, aquilo é uma casa política. Se tornou um viés político por completo. Tanto é que quando eles acabam sendo entrevistados, eles têm uma fala política e não se reservam aos temas realmente abordados dentro do Supremo. Eles acabam virando... eles acabam emitindo opinião sobre o que acontece na política. E eu vejo isso que não faz sentido nenhum. A política ela é feita dentro do Senado, dentro da Câmara dos Deputados, a nível do Planalto, que é o Executivo, enfim... Então, eu vejo que hoje o Supremo Tribunal Federal ele está exorbitando nos poderes, está interferindo direto na Câmara dos Deputados. Ainda bem que o Lira, agora, o Arthur Lira, ele deu uma freada na questão do Marcel Van Hatten mesmo, que o Supremo queria que ele fizesse um depoimento, e ele disse que não, que ninguém ia obrigar ele a depor, então deu uma freada ali, meio que tardia. Eu entendo que o Arthur Lira deveria ter feito isso já há muito tempo atrás, mas o que acontece? São jogos que acontecem muitas vezes. Tanto é que tem tantos casos que a gente poderia relatar aqui que o Supremo está interferindo e aí vejo a Lava Jato. A Lava Jato lá se dizia que tinha a coação de depoimentos, enfim. Hoje eles fazem a mesma coisa, combinam muitas vezes quem vai ser o que vai ser... o que vai ser entrevistado, melhor dizendo, ou inquirido, que nem eles mesmos falam, faz uma inquisição lá, pega um depoimento de determinada pessoa lá para tentar pegar o outro. Então, eles fazem um jogo entre eles mesmos lá para tentar manipular toda a situação. Já se vê dentro desse inquérito lá que foi instaurado agora de 800, 900 páginas. Então, é um absurdo o que acontece. E eu inclusive, escutava agora há pouco... foi semana passada, agora escutava a entrevista do Bolsonaro, a Oeste Sem Filtro, e uma entrevista longa, acredito 1 hora, e ele relatava muito disso, né? Primeiro começou com cartão de vacina, não deu em nada. Foram até nos Estados Unidos para ver se ele tinha utilizado o cartão de vacina. Nada.
Para tu ver o ponto que a gente chega. Eles estão investigando cartão de vacina. Aí foram atrás das joias. Decidiram que não levou a nada também. Tanto é que o relógio é do Lula e as joias são do Bolsonaro. Terminou por ali também. Então começa a buscar coisas que não têm sentido. Agora é a questão do golpe. Porque foi ele que deu golpe, não deu golpe. E agora se percebe que eles buscam algumas informações dentro do celular de alguns integrantes que foram interrogados. Eles conseguem descobrir coisa lá que é desde 1500. Agora as imagens do dia 8 dos prédios públicos desapareceram tudo. Adélio Bispo não sabe quem é que foi que colocou ele lá para dar aquela facada no Bolsonaro. Então tem coisas, por um lado eles conseguem investigar tudo, por outro lado não. Com relação ao Poder Executivo, com relação à questão hoje, apresentaram a questão desse ajuste fiscal aí, o mercado reagiu de forma negativa, o dólar disparou, passando dos R$6. Então, quer dizer, o mercado já mostra os sinais, ele enxerga lá na frente. E uma coisa que não fecha a conta também, doutor Cláudio Amar, se a gente for ver hoje, o governo federal está arrecadando muito mais. Já agora, em novembro já bateram o recorde de arrecadação. Mas, por outro lado, o rombo só aumenta. Não dá para entender, a conta não fecha. Eles arrecadam muito mais, mas estão gastando demais. Eles não conseguem ajustar as contas. Teoricamente, se tá entrando mais no caixa do governo, por outro lado, teria que estar sobrando mais. Porque quando receberam com superávit, e não foi pouco, bastante coisa. Hoje, as empresas estatais estão dando prejuízo. Quando receberam, estavam todos com superávit. Eu não consigo entender o que eles fazem para gastar todo esse dinheiro, aonde fica isso. Claro, é a nomeação de muitos cargos, porque se a gente for ver entre o Michel Temer e o Bolsonaro, eles terminaram mais de 110 mil cargos em comissão a nível nacional, a nível todo do Brasil, eles terminaram com mais de 110 mil cargos em comissão. Isso mostra a eficiência que eles tiveram quando tiveram à frente do governo, realmente buscando equilíbrio fiscal. E é o que hoje o país precisa. Hoje, mais de 80% do que o Brasil arrecada é para pagar a dívida, só para pagar juros da dívida. Então é uma coisa que não tem mais como pagar isso. E o governo cada vez querendo gastar mais, e agora, pelo ajuste fiscal que eles estão querendo fazer, quem realmente vai pagar a conta vai ser o pobre. Querendo cortar a Bolsa Família, indo em cima do LOAS, indo em cima do abono que eles dão. Então estão tirando de quem? Do pobre. E quem realmente vai pagar a conta vai ser o pobre. E é esse eleitor que acabou votando nele é o que vai realmente pagar a conta hoje. É isso aí, meu amigo Marcelo. Dentro desse contexto do Arthur Lira, agora em defesa do Marcelo von Hatten, não te parece que a chave da Câmara dos Deputados foi entregue ao Supremo Tribunal Federal no momento em que o plenário da Câmara dos Deputados aprovou a prisão do deputado Daniel Silveira? Por crime de opinião? Na verdade, ali foi o estopim. No meu ponto de vista, ali foi o estopim. Deixaram prender ele, na realidade, não só prenderam, mas a Câmara dos Deputados avalizou, porque veio lá para a Câmara dos Deputados e eles foram lá e disseram, não, tá certo, pode prender. Então, na realidade, isso existe um jogo dentro da Câmara dos Deputados também, entregaram ele aos leões, em troca do que a gente não sabe. Muitas vezes isso tem uma cortina de fumaça, por trás disso tem outros interesses. Mas nesse momento eu vejo que, claro, o Daniel Silveira talvez ele tinha um posicionamento mais polêmico, ele era um pouco mais enérgico nas colocações dele. Mas eram opiniões, né? Eram opiniões que ele tinha. E hoje, tanto é que isso está dentro da Constituição. E aí o Supremo entende que não. Eles é que são a lei, eles é que interpretam. Eles mesmo, muitas vezes, eles infringem a própria lei, a própria Constituição, o próprio regimento interno deles. Eles acabam afrontando tudo, a lei, a Constituição e o próprio regimento interno que eles mesmos construíram. Então, eles estão acima de tudo. Alguns dos ministros, em especial o Alexandre de Moraes, que ele, olhando assim, parece um semideus, porque ele é que sabe de tudo, o que é o correto na política, o que é o correto na lei e o que é o correto para a sociedade num todo. Então, eu vejo que ali realmente foi o estopim, Dr. Cláudio Amar. Ali, quando o Bolsonaro deu a graça para ele também, para que libertasse ele e depois for lá e prender ele de novo,
ali realmente o trem descarrilhou. Ali se perdeu tudo por completo. O executivo perdeu a autonomia de poder agraciar alguém, o poder legislativo perdeu a essência dele de realmente legislar e poder opinar sobre qualquer assunto, e o Supremo interferindo, tanto no Executivo quanto no Legislativo. Então, hoje me parece que está um jogo um pouco desequilibrado. Ela está muito mais para um lado que para o outro. E agora o Arthur Lira viu que existe uma pressão popular muito grande também, isso é notório, que existe uma pressão popular muito grande dos avanços do Supremo. Isso, se a gente for trazer e relatar vários assuntos aqui, porque hoje a grande mídia muitas vezes acaba escondendo ou traz lá no rodapé as notas que realmente são de interesse da nossa comunidade, e eles acabam não trazendo isso à tona. Graças a Deus que a gente tem as redes sociais hoje, que a gente pode buscar as informações também. É uma ferramenta alternativa que cada um pode pegar o celular lá pesquisar se realmente faz sentido ou não. Então, hoje eu entendo que o Marcel Van Hatter, como é uma pessoa que realmente tem um caráter, tem um posicionamento, tem conhecimento das leis também e tem um posicionamento jurídico muito forte, isso acaba incomodando o Supremo, e tanto é que o Arthur Lira puxou agora a brasa para o lado dele também, disse, não, só um pouquinho, vamos parar um pouquinho com isso, porque agora a gente está vendo que não é assim, porque o Marcel Van Hatter, a gente pode acompanhar ele tem um posicionamento, ele tem um posicionamento jurídico muito correto, muito assertivo, e ele traz as manchetes muitas vezes, e ele sabe se debruçar sobre isso e realmente trazer isso, explicar isso para a nossa comunidade. E aí, claro, isso acaba incomodando o Supremo, só que eles não sabem como pegar ele. Por quê? Porque ele é uma pessoa extremamente dedicada, inteligente e que tem conhecimento jurídico também. Muito bem. Marcelo, chegamos no final. As tuas despedidas, por favor. Mas já, doutor Cláudio Amar, estava tão boa a conversa. Pois é quando, exatamente por estar boa a conversa, é que passa muito rápido. Verdade, doutor. Mas eu agradeço a oportunidade, doutor Cláudio Amar, e me coloco à inteira disposição sempre que julgar necessário. Estou à inteira disposição para falar e relatar sobre qualquer assunto aqui. Claro, a gente tem um conhecimento raso sobre tudo, e algumas coisas a gente se aprofunda um pouco mais. E a gente precisa estar preparado também. Hoje, na política, as pessoas elas têm um conhecimento sobre tudo, né? E a gente tem que estar preparado para isso também. Então eu busco muita informação também, acompanhar a política a nível estadual, a nível federal, o judiciário também. Muitas vezes as pessoas elas não gostam, mas quem está na política tem que estar atento a tudo, saber o que está acontecendo, para quando tiver algum questionamento da nossa comunidade, a gente também poder opinar sobre aquilo ali. Então agradeço a oportunidade para estar aqui presente hoje, doutor Cláudio Amar, agradeço ao Henrico, ao Fonsequim, enfim, a toda a equipe da Rádio Cultura aqui. Meu muito bom dia a todos. Muito obrigado. A gente que agradece, sempre que tiveres durante o teu mandato, enquanto a gente estiver por aqui, uma pauta que julgue oportuna, por favor, entre em contato com o Henrico, entre em contato comigo, sem nenhum constrangimento, estaremos agendando a tua vinda aqui para a garantia da boa informação e da construção de uma cidadania cada vez mais forte. Com isso, chegamos ao final de mais uma edição do Direito de Cidadania. Querendo Deus, e certamente Ele quererá, semana que vem nós estaremos novamente aqui, com mais uma edição do Direito de Cidadania. Um abraço e um beijo no coração de todos e de cada um. Um lembrete, doe sangue, sangue é vida. Tá bem? Muito bom.